Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Meu nome é João, sou de Marília, do interior de São Paulo. Queria agradecer a organização do evento pelo convite, em poder falar um pouco para vocês sobre o projeto Filolibras, o que ele é, como que a gente vem desenvolvendo ele, quais são os desafios, quais são as propostas que a gente tem feito, qual que é a motivação, especialmente. E ainda mais em poder participar de uma mesa chamada Projetos Bem-Sucedidos, ligados ao letramento midiático, informacional e diálogo intercultural, que a gente entende como um reconhecimento do que a gente vem fazendo. Então, o projeto Filolibras ele é um resultado, né, de um projeto de extensão do Instituto Federal de São Paulo, do campus de Votuporanga, onde ele foi criado, onde ele é sediado e onde a gente teve a felicidade de ser beneficiado por 2 editais. Com isso a gente conseguiu então alunos, bolsistas, para auxiliar a gente no processo de edição especialmente, né, que é a função que o nosso bolsista desenvolve, mas também alunos que podem ter contato um pouco mais aprofundado com temáticas de filosofia, de Libras, de inclusão e de acessibilidade da educação. Então, atualmente temos 3 integrantes, né? Eu sou o professor responsável pelo conteúdo de filosofia, temos o professor Lucimar Bizio, que é do Instituto Federal ainda. Eu comecei a fazer parte do projeto quando eu era professor substituto, atualmente estou como voluntário, já não faço mais parte do corpo docente do Instituto Federal, sou professor da Faculdade João Paulo II de Marília. E o professor Lucimar Bizio, que é responsável pela Libras e pela interpretação, e atualmente nós temos a bolsista, a Eduarda Gomes Caló, que é responsável pela edição dos vídeos, pela produção, pela manipulação do material que a gente produz e o resultado final que vocês têm acesso no nosso canal do YouTube. Bom, então qual que é o objetivo fundamental do nosso projeto, né? O objetivo fundamental é que a gente consiga elaborar material didático de conteúdo de filosofia do ensino médio que sejam acessíveis a surdos, a estudantes surdos, né? O Filolibras, então, ele propõe um esforço na codificação dos conteúdos, considerando a perspectiva cognitiva do estudante surdo em suas particularidades. Então, o que é interessante destacar, né? Que a gente constrói nosso significado do mundo, né? Nossa relação com o mundo, quando a gente é ouvinte, a partir da linguagem, das palavras, da língua portuguesa, dos conceitos e da nossa verbalização, né? Da nossa oralização. Isso tem um impacto muito grande na forma como a gente compreende o mundo. Então, a perspectiva cognitiva do surdo, ele não tem a oralização, então ele constrói o seu significado do mundo a partir de uma outra perspectiva. Então, a gente considera isso como ponto de partida para pensar como que a gente poderia elaborar, então, o nosso material de filosofia para o surdo, né? Então, o nosso pressuposto metodológico fundamental é considerar o surdo como ponto de partida para todo o processo de elaboração do roteiro, da apresentação, do conteúdo filosófico e dos exemplos, da contextualização, de como que a gente pode fazer com que o rigor e a riqueza do debate filosófico seja compreendido, seja comunicado, né? Então, a gente tem como objetivo produzir um material de filosofia, né, com a temática do ensino médio, que auxilie o surdo a desenvolver um pensamento crítico e tenha uma maturidade na compreensão dos fenômenos do mundo. Da mesma forma como a filosofia ela entra no ensino médio para promover uma nova visão de mundo ou te fornecer elementos de todo um pensamento da filosofia ocidental de mais de 2000 anos, de tentativa de compreensão e explicação de como que as coisas são e como elas funcionam, né? A ideia é que a gente consiga, então, oferecer esse tipo de conteúdo com toda a sua carga conceitual, né? Sem diluir, sem pormenorizar, sem fazer com que o conteúdo seja minimizado, né? Para o surdo, para que ele também possa utilizar esse arcabouço conceitual para a sua compreensão dos fenômenos do mundo. E aí que é interessante que a nossa ideia do projeto é justamente que a gente não faça uma simples tradução, né, da aula comum. Então não é simplesmente o professor dar a sua aula pensando em alunos oralizados, né, e ouvintes, mas que ele tenha consciência de que o surdo ele tem um outro tipo de compreensão da realidade, uma vez que ele não tem a linguagem escrita, né, uma vez que a língua portuguesa ela é a segunda língua do surdo, a primeira é a Libras, né?
Então a ideia é que não seja uma simples tradução da aula, mas uma aula com conteúdo gesto visual específico para o estudante surdo e que também sirva de apoio para professores intérpretes, ou seja, a ideia é que a gente tenha um material que também possa auxiliar o intérprete na sua preparação para auxiliar o professor em sala de aula e também para que o professor possa ter mais um material que ele possa usar de complementação da aula que ele vai apresentar. Bom, então a nossa ideia aqui é que a gente consiga contribuir de alguma forma, né, para aprimorar o ensino-aprendizagem do surdo em relação aos conteúdos de filosofia. E isso surge, como inicialmente, em 2019, com a entrada de um aluno surdo no primeiro ano do ensino médio do técnico integrado de informática do Instituto Federal de Votuporanga, que fez com que a gente parasse e tivesse atenção para esse tipo de necessidade. Né? Necessidade do quê? De uma reformulação metodológica para que o conteúdo filosófico fosse comunicado ao estudante de modo que ele pudesse, então, ter acesso à riqueza do debate. Que não fosse simplesmente acesso a um sinal, ou acesso a algum conceito isolado, ou acesso a algumas características de um período histórico específico, mas que fosse, de fato, acesso a toda a discussão e ao debate filosófico, que é o que vai, então, fazer parte desse nosso auxílio, né, à compreensão do mundo e à sua complexidade. Né? Isso se deu, então, à necessidade de propor um projeto e propor a criação desse material que a gente tem desenvolvido, porque a primeira coisa que um professor faz quando ele tem a necessidade, né, tem um aluno surdo, o que eu faço? Vou procurar na internet para ver se eu acho material que me auxilie. Não tinha, fui procurar, né, tinha pouca quantidade de vídeos disponíveis em Libras, em geral, né, na internet, ainda mais sobre filosofia. Os que tinham eram apenas alguns sinais de alguns filósofos, alguns sinais de alguns conceitos, sem a explicação do conceito, só o sinal, né? E também alguma coisinha ou outra sobre períodos históricos. O que não tinha, né, que a gente achou que seria interessante ser feito? Justamente uma sequência de vídeos que abordassem os problemas filosóficos, né, num fio argumentativo, de modo a auxiliar o professor na sala de aula, o intérprete na preparação para auxiliar o professor e que o estudante pudesse se apoiar nesses vídeos para revisar o conteúdo do ensino médio que foi discutido em sala de aula. Então essa era a nossa proposta, isso foi o que deu esse gatilho, assim, esse estímulo para que o projeto Filolibras nascesse. Né? Claro, graças ao Bísio também, que tem muita experiência na área, um intérprete, professor de Libras de muitos anos, que com muita iniciativa topou a proposta para a gente poder escrever, pôr no papel, ter um edital, tirar do papel e conseguir criar, né, os vídeos. E aí surge o desafio, né, como eu disse. O grande desafio enfrentado nesse nosso início, né, e que a gente ainda está tendo todo um processo criativo para lidar com ele, é como que a gente vai, então, tornar uma área do conhecimento que está estritamente ligada à linguagem escrita, né, com abstrações, conceitos, né, a uma linguagem gesto-visual e um pensamento mais concreto, que é essa perspectiva cognitiva do surdo. Né? Como que a gente vai justamente sair dessa área que tem todo um apoio, todo um ferramental do filósofo ali, que é a palavra, que é o conceito, que é a linguagem, para a gente poder transportar esse conteúdo sem perder a riqueza do debate, sem perder a profundidade, a complexidade da filosofia, para uma didática, para uma metodologia que seja então apoiada na Libras, né? Que é uma língua gesto-visual. Então, como que a gente poderia fazer isso? Ou seja, tendo em vista que o surdo ele tem um pensamento e uma construção da realidade mais concreta, o aspecto abstrato e conceitual da filosofia, intimamente relacionado à linguagem proposicional, é de difícil assimilação quando transmitido apenas a partir de uma tradução literal do conteúdo. Então, por isso que a gente não queria ficar simplesmente numa tradução. Como às vezes acontece, a gente tem algumas palestras, tem algumas aulas, mas aí o intérprete de Libras ele faz uma tradução literal, né? Não é uma aula preparada pro surdo. Né? Pensando nas características específicas do surdo e tornando possível que ele tenha acesso à riqueza do debate. Né? Então, como eu disse, né, a língua portuguesa é a segunda língua do surdo, a gente tem que a Libras é a primeira, e a gente tentou partir desse tipo de característica para elaborar a nossa metodologia. Né? Então, a metodologia da criação do nosso material didático, voltada para o conteúdo do ensino médio, ela parte então da perspectiva do surdo como primordial. Então o surdo é ali o nosso
ponto de partida, e para isso a gente faz o quê? Tendo o surdo como ponto de partida é que inicia o processo de preparação do material. A primeira coisa que é feita é uma seleção e elaboração dos roteiros de conteúdos de filosofia. Então, seguindo a temática do ensino médio, né, a proposta é a elaboração de uma aula de filosofia, mas tendo todo um cuidado e um rigor para que os conteúdos abstratos sejam traduzidos ou transportados para esse olhar mais concreto. Com isso, é feito a partir de exemplificação, a partir de analogias, a partir de ilustrações, de situações contextuais, situações do dia a dia, para que seja próximo, né, para que fique próximo da realidade do surdo. E aí depois a gente também utiliza, além da gravação, né, da aula, slides de apoio. E esses slides são imagéticos, slides que vêm ali com toda uma carga visual para que dê apoio à interpretação que é feita em Libras. Então, a primeira coisa é selecionar o roteiro, pensar numa estruturação de aula, tendo o surdo como ponto de partida. É realizada uma gravação da aula, né, que vai ser passada depois para o Bizio a fazer a interpretação, e slides de apoio. E aí, o que é interessante sobre os slides, né? Porque a gente passa, né, e isso ajuda também na gravação da aula, de algo que é puramente textual, né, para algo que é visual. Então, de um lado aqui a gente tem algumas coisas de ética, do outro lado são imagens que representam a temática da ética, né? E um outro interessante também foi numa aula que a gente fez sobre definições de filosofia possíveis, né? Por exemplo, a filosofia segundo Deleuze-Guattari é uma filosofia que elabora conceitos. E como que vai se explicar a noção de conceito, né? Conceito faz muito sentido quando a gente tem a linguagem escrita ali, né, no nosso dia a dia, como algo que já faz parte da gente. Então a ideia, né, foi fazer o quê? Bom, conceito é um conjunto de definições, né, que associadas, um conjunto de respostas a diversas perguntas, que daí, de fato, quando junta todas, elas te dão um conceito de algo, né, como foi tentado representar nesses slides aqui no caso da justiça, né, como a gente falou em aula. Um outro ponto que faz parte das nossas aulas, que também tem muita característica, né, da elaboração do conteúdo filosófico também, é a criação de um sinalário. Né? Como a gente disse, a gente achava alguns sinais na internet que auxiliavam a gente em sala, né? Mas a gente não tinha um sinalário que desse conta de vídeos que discutissem um conteúdo um pouco mais aprofundado, um pouco mais linear, né, como a gente propõe fazer. Então faz parte da elaboração das nossas aulas, do projeto, a criação de um sinalário, ou seja, a aula começa, né, os vídeos de aula nossos começam com uma série de sinais que são explicados, né, através da interpretação também em Libras, para que o aluno ele tenha, para que ele possa assimilar o vocabulário do que vai ser discutido em aula. E é interessante destacar que esses sinais, muitos deles a gente não tem. Então a gente tem a responsabilidade e a dificuldade também de precisar criar sinais, né? E aí, claro, os sinais são criados com todo o apoio de uma comunidade surda, né? O Bizio tem um acesso a um contato muito frequente com muitos surdos, e é junto com esses surdos que os sinais são criados, então, para que tenha uma aderência e tenha uma propriedade à cultura surda. Né? Então, os sinais eles sempre vêm dessa perspectiva para que o surdo se sinta ali presente e reconhecido e faça sentido para a compreensão de mundo dele. Né? Depois a gente faz a interpretação de Libras, do áudio que foi gravado inicialmente, e ele é colocado junto com os slides como apresentado aí. Né? A gente ainda tem, para auxiliar estudantes, os professores de filosofia, estudantes de Libras que possam se utilizar, né, das videoaulas e acompanhar o que está sendo discutido, um áudio que é gravado em cima da interpretação de Libras. Então é interessante até quando você vai acompanhar as nossas videoaulas, o áudio é um pouco quebrado, ele não tem uma fluidez, por quê? Porque ele está simplesmente traduzindo a Libras. A nossa perspectiva é o surdo. A Libras é o importante da nossa aula. O conteúdo, né, que foi gravado da aula de filosofia, ele está ali em Libras, e o áudio que é presente no vídeo é simplesmente para dar ali uns sinais para quem está para quem está aprendendo, para quem quer acompanhar a discussão. E por fim a gente faz uma divulgação do material no nosso canal do YouTube, né, de forma gratuita.
Por quê? Porque é onde a gente sabe que as pessoas vão procurar, né? Onde eu fui procurar quando eu tive meu aluno surdo e eu não sabia o que fazer, né? Eu não sei Libras, né? Estamos no processo, a gente vai tendo uma familiaridade maior com a língua, isso vai ajudando bastante, mas a gente vai buscar no YouTube e não acha no YouTube, a gente fica meio assim, sem saber para onde ir. Então a gente resolveu criar um canal que é justamente onde a gente divulga, né, o nosso projeto, as videoaulas que a gente elabora no projeto. E aí é interessante, né, como a proposta é fazer um material que seja de apoio ao ensino médio, né, esses alunos aí de primeiro, segundo, terceiro ano que têm um acesso inicial ao pensamento filosófico, um acesso inicial a esse mundo da filosofia, né, de mais de 2.000 anos de tentativas e explicações e conceitos e teorias para compreender o mundo que nos cerca, né, e a realidade, a gente pensou em dividir o conteúdo em 5 módulos, né? Claro que isso vão muitos anos ainda, né? Mas começar como? Por um módulo 1 que a gente chamou de Introdução ao Pensamento Filosófico. Então esse módulo 1 é basicamente o que todo primeiro ano de filosofia faz do ensino médio, né? Primeiros 6 meses ali é de sensibilização, de introdução ao pensamento, de convite, de um novo olhar, de explicação desse olhar filosófico para compreender a realidade. Então a gente desenvolveu aí 5 aulas para fazer esse convite, né, ao surdo a desenvolver o seu pensamento filosófico, né? E isso é interessante porque o pensamento filosófico a gente tem diversas teorias filosóficas, né? Então ele tem uma particularidade de quem desenvolve. E por que não também uma filosofia do surdo? Então, quem sabe futuramente, né, com um conteúdo mais acessível, a gente não consiga ter uma filosofia do surdo. E aí agora a gente deu início, nesse segundo momento do projeto, ao módulo 2, a filosofia e suas áreas do conhecimento, no qual a gente apresenta as disciplinas filosóficas, não todas, óbvio, né, mas algumas que vão auxiliar. Então, uma vez que o surdo já teve essa introdução à filosofia, já entendeu mais ou menos, né, o que a filosofia propõe, então a ideia agora é entender um pouco mais sobre as suas disciplinas fundamentais e os problemas que são parte delas, né? Isso por quê? Porque é muito mais interessante quando a gente tem essa introdução, porque quando a gente vai chegar nos filósofos e nos conceitos e naqueles temas que são mais difíceis de apropriação, o estudante surdo já está preparado, ele já tem um conhecimento, já não é distante, já não é estranho, né? Então é mais fácil a gente conseguir construindo, né, todo esse pensamento filosófico dessa perspectiva. Então nossa proposta depois é trabalhar alguns períodos dos seus problemas, aí sim entrar em filósofos principais da história da filosofia e depois também trabalhar algumas filosofias decoloniais que estão sendo bem discutidas nos dias de hoje. A gente tem então o primeiro módulo e um vídeo do segundo módulo já disponível, então vocês fiquem à vontade, eu gostaria muito que vocês tivessem acesso a esses vídeos. Já temos os próximos vídeos do segundo módulo encaminhados e em breve publicaremos. Bom, então associando então a temática do projeto à temática do evento, né, ao projeto do multilinguismo, multiculturalismo, entendemos que a criação do projeto, o impacto inicial, o desenvolvimento e possíveis impactos futuros do Filolibras, eles ilustram expressões desse multiculturalismo e multilinguismo, uma vez que a criação de uma via de inclusão e acessibilidade do ensino de filosofia para a comunidade surda através da Libras, da permeabilidade tecnológica e considerando a perspectiva do surdo como ponto de partida do processo criativo, né, ele derruba então barreiras do processo de ensino-aprendizagem que deve ser plural, né? Então é interessante que a gente tenha esse tipo de preocupação em mente para que a gente consiga continuar o desenvolvimento do projeto. Claro que temos muitos desafios ainda, né? Em aprimorar a nossa metodologia, na própria criação dos sinais. A gente está percebendo uma dificuldade bem maior agora, né, quando a gente vai falar de disciplinas filosóficas, porque não há nenhum material em Libras sobre algumas áreas da filosofia, alguns conceitos bastante importantes, e a gente está passando por esse processo criativo, mas a gente tem tido um bom apoio da comunidade surda. E a gente está muito feliz com o modo como a gente está conseguindo produzir o material e as respostas que a gente está tendo. Então eu convido vocês, né, ao invés de encerrar com um tchau, eu queria desejar boas-vindas, né, que vocês sejam bem-vindos ao projeto Filolibras,
que vocês possam seguir a gente no nosso canal, divulgar, passar para a maior quantidade de pessoas possíveis, porque só com o compartilhamento e a disseminação desse tipo de informação é que a gente consegue, de fato, uma educação em filosofia acessível e inclusiva aos surdos. Então, agradeço muito, agradeço mais uma vez a organização do evento, agradeço a atenção de vocês e sejam bem-vindos ao Projeto Filolibras. Até mais, pessoal!